Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós teremos o tema Um Estudo do Sofrimento na Perspectiva Espírita, com o palestrante Antônio Marcos. Nós vamos cantar a música Dentro de Você e fazer a prece para iniciarmos. Dentro de você, veja agora, comece a crer. Não importa o tempo a passar, as dificuldades hão de cessar. Olhe para o céu, reflita na beleza deste véu. Procure um amigo, seja onde for, presenteie com todo o seu amor. Na vida tudo passa, o Senhor Jesus nos abraça. Em cada um de nós, a semente de um dia melhor frutifique e verá o amor como luz a brilhar. Você pode doar e fazer a paz perdurar. Não tenha medo da vida, nada acontece sem que o Pai permita. Não tenha medo da vida, nada acontece sem que o Pai permita. Você vai brilhar, você vai brilhar, você vai brilhar. Oh, 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 Senhor Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, sua equipe, nós agradecemos por mais esta oportunidade de nos encontrarmos reunidos em Teu nome, para mais este momento de estudo, de reflexão, de aprendizado. Possamos nós, neste momento, recebermos em nossos lares nossos amigos espirituais, trazendo novas energias para o iniciar de mais uma semana, renovando os nossos propósitos de crescimento e de trabalho. Que a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança se mantenham firmes em todos os momentos. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos nós em mais essa oportunidade de estudo. Estudo que tem como proposta
temática, examinar a questão do sofrimento na perspectiva da doutrina espírita. Queremos salientar que o estudo por meio digital tem sido uma realidade. Nossa casa de orações, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, com a suspensão das atividades presenciais devido à pandemia do coronavírus. Vamos dar início, então, à nossa programação, o nosso estudo, e, para iniciarmos, gostaríamos de compartilhar de alguns questionamentos acerca do tema. Por exemplo, por que sofremos? É castigo ou oportunidade? É uma questão que nos move para esse estudo. Como entender as formas de manifestação do sofrimento na perspectiva espírita? Qual a postura eficaz diante do sofrimento? Postura cristã? A postura espírita? Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, formula um questionamento que nós gostaríamos de compartilhar. A dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho. E diante desta esfinge que o fita com seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? Vamos refletir acerca disso. Qual a relação das escolhas que fazemos com o sofrimento? A dor, o sofrimento, é no que lhe concerne uma punição, uma expiação, como dizem alguns, é a reparação do passado, o resgate das faltas cometidas? Esse é um trecho do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que nos apresenta o Leon Denis. Qual a relação das escolhas que fazemos com o nosso destino? São questões que nós gostaríamos de, na sequência, trazer alguma luz. E mais, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec estuda essa questão de forma bem profunda. Vamos resgatar aqui alguns trechos. Por exemplo, qual a razão daqueles que desencarnam em decorrência dos flagelos naturais? Qual a razão desse desencarne em decorrência dos flagelos naturais? Porque alguns são portadores de enfermidades de nascença, de deformidades, de idiotia, retardo mental. Por que seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? E as crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Qual a razão disso? E mais, uma questão interessante é que o planeta Terra, enquanto uma escola que promove as condições de evolução da alma, tem em Jesus o seu governador espiritual. Então, como entender o sofrimento considerando o orbe uma abençoada escola? É com base nesse contexto de questionamentos que o propósito desse estudo se dá na perspectiva dos princípios da doutrina espírita. Nós gostaríamos de esclarecer o seguinte, que vamos, em alguns momentos, tratar de dor e de sofrimento, mas os dois termos, no contexto desse estudo, eles se equivalem, embora a especificidade de sua aplicação em outros contextos possa ocorrer também, de acordo com essa especificidade. Mas aqui nós vamos tratá-los como termos equivalentes. Então, após esses questionamentos, uma outra questão que abrimos aqui é o seguinte: é tratar ou fazer algumas considerações acerca da natureza do sofrimento, né?
E para isso nós vamos recorrer a Kardec, também, porém, lá no livro A Gênese. E lá tem um trecho muito interessante que diz o seguinte: devendo o homem progredir, os males aos quais está exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, iniciando-o na pesquisa dos meios para dele subtrair-se. Diz mais ele aqui: a dor é o aguilhão que impele o homem para a frente, no caminho do progresso. O Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, vai argumentar o seguinte: fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Nós podemos aqui inferir o seguinte, quando ele diz lei de equilíbrio, porque conduz o homem a reparar infrações perante as leis de Deus. E educação, porque adverte e orienta acerca do verdadeiro sentido da vida. Voltando a Kardec, no livro A Gênese, diz aqui em um trecho: Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria que não têm por objetivo senão o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que é necessário para segui-las. Sua rota está traçada pela sua consciência. A lei divina está gravada no seu coração. Aqui nós podemos entender que o autoconhecimento é essencial. Conhecer a si próprio, conhecer as suas forças, as suas fraquezas, é essencial para entendermos o sentido da vida, o que é vital para o espírito. Porque nesse processo de autoconhecimento, nós necessariamente precisamos examinar a nossa consciência. Diz mais o Kardec aqui lá no livro A Gênese: se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida de que evitaria os mais pungentes males e que viveria feliz sobre a terra. Se não o faz, é em virtude de seu livre-arbítrio e disso sofre as consequências. Por isso é fundamental a consulta sistemática à nossa consciência, para avaliarmos a trajetória que estamos empreendendo em nossa vida. E compulsando ainda o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis nos ajuda a entender qual o objetivo da vida. Olha só, o objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos acreditam erroneamente, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que estejamos inteiramente desenvolvidos e elevados ao estado celeste. Ora, é importante salientar que o nosso planeta é um mundo de provas e expiações. Portanto, as vicissitudes, os sofrimentos são inerentes à condição do espírito que nele habita. Vai destacar Kardec, isso que estamos aqui refletindo, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, porém no capítulo 3. E no Livro dos Espíritos, na questão 920, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? A resposta: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Ora, isso vai depender de cada um, do estado íntimo de cada um e daquilo que cada um está fazendo.
A felicidade não é para ser vivida na Terra de acordo com as convenções da Terra, com o padrão materialista. Não. A felicidade é para ser contemplada por quem vive o reino dos céus, para quem cultiva as leis de Deus. É nesse sentido que precisamos entender essa questão. Bom, outro esclarecimento que gostaríamos de fazer é o seguinte: as formas de manifestação do sofrimento. Nós vamos entender que o sofrimento pode se manifestar de várias formas. E queremos dar um direcionamento para esse estudo. Mas vamos recorrer a um trecho do livro Evolução em Dois Mundos, do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esse trecho diz o seguinte: o progresso pode ser comparado à montanha que nos cabe transpor, sofrendo-se naturalmente os problemas e as fadigas da marcha, enquanto que a recuperação ou a expiação podem ser consideradas como essa mesma subida, porém devidamente recapitulada, através de embaraços e armadilhas, miragens e espinheiros que nós mesmos criamos. Então, por esse texto, nós podemos inferir o seguinte, que a dor pode se apresentar em várias perspectivas. A dor evolução, a dor numa perspectiva missionária, a dor auxílio, a dor expiação, provação. Nós precisamos analisar a questão do sofrimento racionalmente, como nos ensina a doutrina espírita. Ou seja, a dor nem sempre está no contexto de uma recuperação, de uma expiação, de uma provação. Nem todos os que sofrem, sofrem porque cometeram alguma infração perante a lei de Deus. Por exemplo, nós podemos entender isso quando estudamos o Evangelho do Senhor e tiramos o espírito da letra, como na passagem que destaca o personagem do cego de nascença. O trecho é o de João, capítulo 9, versículo de 1 a 3. Conforme esclarece o próprio Cristo, quando perguntado por que ele havia nascido cego, e o Senhor responde: para nele se mostrar o poder de Deus. Trata-se, portanto, de uma manifestação da dor para um espírito missionário que estava a serviço de Jesus. Entretanto, o estudo não tem como propósito analisar esses casos da dor de evolução, a dor numa perspectiva missionária. Não. Trataremos apenas o sofrimento no contexto das expiações, das provações e do auxílio. Enfim, a dor enquanto sinalizador para a nossa recuperação perante as leis de Deus. Veja, embora esse contexto se aplica como a dor evolução, porque é a dor que sinaliza a nossa recuperação perante as leis de Deus. Que é a dor da recuperação, a dor enquanto uma manifestação nossa do processo evolutivo num contexto de recuperação, recapitulação. Bom, na sequência, nós gostaríamos de compartilhar alguns aspectos acerca da causa, ou das causas do sofrimento. E para isso nós vamos, na mesma linha, considerar os princípios doutrinários. Então, considerando esses aspectos que nós já rolamos até aqui, é importante analisarmos esses fatores
Porque são fatores que guardam relação com o sofrimento. E com isso nós vamos destacar outro princípio doutrinário, que é a lei de causa e efeito. Para compreendermos que o sofrimento que estamos submetidos hoje é o efeito de uma escolha que fizemos. Portanto, somos os agentes da causa. Os sofrimentos deste mundo, vai dizer Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 257. Vejam bem, os sofrimentos deste mundo independem, algumas vezes, de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Ora, mas para isso nós precisamos conhecer a nós mesmos, para fazer as escolhas que queremos e dar o direcionamento que queremos na nossa vida. E Kardec, no livro O Céu e o Inferno, vai dizer o seguinte: o espírito sofre segundo o que fez sofrer, de maneira que a sua atenção, estando incessantemente voltada para as consequências desse mal, ele compreende melhor os inconvenientes do seu procedimento e é levado a se corrigir. Ora, como isso ocorre? Ciente das leis de Deus, via consciência, e do uso equivocado do livre-arbítrio, arca com as consequências do próprio erro. E o Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, vai trazer a seguinte questão muito interessante: de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta, ou seja, em nossas vidas pretéritas. Como entender esse argumento do Kardec? O estudo sistematizado da doutrina espírita proporciona o entendimento com profundidade das leis de Deus e nos ensina acerca da lei de reencarnação, da lei de causa e efeito, das leis naturais de uma forma geral. Isso nos favorece o entendimento racional da questão do sofrimento, enquanto oportunidade para o nosso progresso espiritual. O Kardec vai dizer o seguinte, também no livro O Evangelho segundo o Espiritismo: remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. São males que vão repercutir na trajetória do espírito, deixando marcas em sua caminhada, marcas que precisam ser reparadas devido às escolhas equivocadas na vida. Nós gostaríamos de compartilhar mais alguns questionamentos do Kardec que estão no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Tem algumas questões muito interessantes. Por exemplo, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Ou seja, um pouco de equilíbrio, não se deixar envolver pelos excessos, com mais capacidade e resistência às tentações. É importante considerar o seguinte, que nós temos informações,
mas nós precisamos tomar consciência. Por isso que o estudo sistematizado da doutrina espírita nos conduz a ampliar o conhecimento, entender os mecanismos da vida, conhecer as leis de Deus. Mas nós precisamos tomar a consciência disso. Só assim teremos atitude lúcida, consequente e previdente para darmos significado à nossa vida. Diz Kardec ainda: quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais, diz ele mais, são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Aí, ele diz o Kardec ainda, depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Ou seja, da falta de educação, do desprezo que os filhos têm para com os pais. São aspectos que nos proporcionam aqui uma reflexão acerca das razões do sofrimento, nesse contexto, nessa perspectiva que estamos tratando, que é o sofrimento que nos sinaliza para um reposicionamento, um realinhamento da nossa vida às leis de Deus, que é o sofrimento na perspectiva expiatória, provacional. Com isso, encerrando esse bloco que tratamos do sofrimento, das causas do sofrimento, né, é importante salientarmos que para todo efeito existe uma causa. E por isso precisamos agir de forma consciente, planejada, submetendo-nos às leis de Deus com realizações do bem para produzirmos efeitos positivos em nossa vida. Bom, com esse conhecimento acerca do sofrimento e suas causas, uma pergunta podemos formular: qual atitude devemos empreender perante as vicissitudes da vida? Qual o posicionamento devemos adotar no contexto do sofrimento, diante da dor? Consultando Emmanuel, podemos destacar que a dor, obviamente, na perspectiva que estamos estudando aqui, ou seja, expiatória, provacional, vem realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si mesmo. A dor vem realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si mesmo. Assim, nós podemos entender que a dor como um mecanismo do despertar da consciência, renovando-nos perspectivas futuras para a nossa evolução, porque nos proporciona o reposicionamento, abrindo-nos a perspectiva para nós podermos submeter a nossa vontade à vontade de Deus, alinhando o nosso planejamento com as leis de Deus. Por isso que, retomando a questão da lei e da consciência, temos no Livro dos Espíritos uma questão muito interessante, que é a 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Como nós já tratamos lá atrás, que nós precisamos consultar a nossa consciência. Portanto, cabe a cada um de nós a avaliação
acerca de nossos pensamentos e atos. Porque pensamentos e atos, eles se constituem em fator causal que podem produzir efeitos. E qual efeito queremos produzir? Se o nosso pensamento, o nosso ato é do bem, nós vamos, obviamente, projetar o bem para nós. Se o nosso pensamento e a nossa atitude, o nosso comportamento for orientado pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, obviamente nós vamos colher aí dificuldades. Porque não é essa a orientação divina. Nós precisamos alinhar com a lei de Deus, que é a lei do amor. E nas bem-aventuranças, Jesus nos oferece um direcionamento e um consolo. Para esse momento que estamos refletindo acerca da postura. Qual postura devemos empreender diante do sofrimento? Tá certo? Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E a doutrina esclarece conforme Kardec. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. O Espiritismo, ele mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. E Kardec diz mais ainda: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos na Terra. Aos aflitos da Terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso mais ainda. Seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Aqui nós podemos salientar a importância da fé, acreditar no futuro. Mas como a doutrina espírita nos ensina acerca da fé? Recorrendo ainda ao Evangelho, capítulo 5, na instrução dos Espíritos, tem um trecho de Santo Agostinho muito interessante. Diz aqui: a fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. E ainda, como entender a fé como nos orienta Santo Agostinho? Nós entendemos que o estudo sistematizado da doutrina vai nos proporcionar compreender a essência desse ensinamento. E mais, em outro trecho do livro do Evangelho, no mesmo capítulo, na mesma subseção, Instrução dos Espíritos, em uma mensagem assinada por um espírito protetor, vamos encontrar o seguinte: com a fé, não há maus pendores que se não chegue a vencer. Então, nós reunimos capacidade para superar a nós mesmos. Diz aqui o Espírito que a fé é determinante nesse sentido. Entendemos, então, que a fé é determinante para superarmos o egoísmo, o orgulho, a vaidade, os quais têm sido a razão de nossos sofrimentos nessa perspectiva expiatória e provacional. Como dissemos, o estudo sistematizado da doutrina é a chave para entendermos a fé na perspectiva desses dois espíritos aqui citados. E para isso, vamos destacar Kardec ainda aqui, porém no capítulo 19 do Evangelho, vamos ver como ele argumenta acerca da fé. Diz aqui: somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes.
dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz meridiana. E mais, a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Ora, a importância do estudo sistematizado. Diz o Kardec, então, a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Esse é o entendimento que precisamos assegurar para uma atitude cristã, espírita, no contexto do sofrimento. E com esse entendimento, a vida nos traz desafios. Quais as escolhas que vamos fazer? Qual escolha vamos fazer diante desse desafio? De um lado, podemos eleger pela revolta, blasfemar contra Deus, agir de forma rebelde. Isso vai piorar a coisa, vai piorar a situação. Complica mais ainda o processo, que é a falta de consciência, de entendimento. Vamos pegar o outro caminho, que é o caminho da resignação. Essa é a orientação. Diante do sofrimento, diante das dificuldades, resignação. Porém, resignação dinâmica, como destaca Joana de Anjos no livro Plenitude, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Resignação dinâmica é aquela que compreende a razão do sofrimento, como destacamos aqui, e a tem como uma oportunidade que busca em Jesus a diretriz para a vida. A oportunidade abre uma perspectiva para buscarmos em Jesus a diretriz para a vida. Nesse sentido, considerando a orientação para uma resignação dinâmica, nós vamos recorrer aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso modelo e guia, como destacado na questão 625 do Livro dos Espíritos. E tem um trecho aqui que nós gostaríamos de compartilhar nesse momento, que estamos tratando de qual a postura devemos adotar diante do sofrimento. O trecho é o seguinte, é um convite que Jesus faz a todos nós. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Ora, como entender esse ensinamento na perspectiva da doutrina espírita? Ora, nós podemos daí entender o seguinte, que esse convite de Jesus indica que as vicissitudes, o sofrimento, a dor, com ele tem um curso de entendimento e consolo. E mais, sob controle. Porque ele nos permite uma diretriz segura. Vamos aqui refletir acerca de dois aspectos. O jugo, que ele diz. Meu jugo é suave. Por que é suave? Ora, o jugo de Jesus é a diretriz moral que o Evangelho contempla. É a orientação para a nossa caminhada evolutiva na perspectiva espiritual.
que orienta o nosso destino com segurança. E aí, nós entendemos que a evangelização representa um remédio para os nossos sofrimentos e o alinhamento do nosso projeto de vida às leis de Deus. Porque a evangelização pode promover essas reflexões para nós podermos, então, submeter a nossa vontade à vontade de Deus. O jugo suave é Jesus nos ensinando que o amor liberta. Enquanto que o ódio nos aprisiona, colocando-nos algemas que podem repercutir por séculos em nossa vida. Vamos refletir sobre isso. É o convite do Senhor. Já o fardo que ele trata no texto são as nossas obrigações para com a vida. Nós não estamos aqui para fazer turismo. Nós não reencarnamos para beber, comer e dormir. Nós temos, então, nessa orientação do fardo, as nossas obrigações, são os nossos deveres. Deveres que devemos assumir com boa vontade e espírito de resignação. Por isso que a doutrina espírita é consoladora. Mas antes de tudo, precisamos compreender as leis de Deus racionalmente, para cumprirmos com os nossos deveres para com a vida. Portanto, consolo é uma consequência da nossa compreensão acerca das leis de Deus. E mais, João registra o seguinte ensinamento. Em João 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, qual a receita para enfrentarmos o mundo? Vencermos as convenções mundanas. Evangelização. É a escolha que precisamos fazer para nos libertar dessas convenções, das orientações materialistas, egoístas, da vaidade tola, como diz o Kardec. Com isso, nós finalizamos esse bloco em que abordamos alguns aspectos acerca de nossa atitude perante a dor. Destacando aqui a resignação dinâmica. E a melhor atitude para tomar e dar curso à nossa vida nesse contexto da resignação dinâmica é tomar Jesus como referência. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Com isso, nós vamos dar um encaminhamento aqui agora de nosso estudo para trazer alguns aspectos acerca do nosso tema, porém, já com algumas considerações finais. E aí nós queremos trazer uma outra contribuição de Kardec, do Livro dos Espíritos. Ele desenvolve isso lá na questão 257, e também no livro Céu e Inferno, que é a repercussão da dor no plano espiritual. E o interessante é o seguinte, ele interrogou milhares de espíritos. Espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade e ocuparam várias posições sociais. E ele interrogou esses espíritos para entender a repercussão da dor lá no plano espiritual. Ele os estudou na vida espiritual, depois que haviam desencarnados, entrevistando-os, acompanhando-os na vida de além-túmulo.
para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias e nos seus sentimentos. E ele fez algumas constatações que nós gostaríamos de compartilhar aqui. Constatações interessantes. Que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam. Então, essa é uma constatação que ele verificou com esses espíritos. Que o sofrimento guardavam relação com o proceder deles. Outra constatação, que a outra vida é fonte de inefável ventura, felicidade para os que seguiram o bom caminho. E mais. Que os que sofrem, essa foi uma outra constatação, isso acontece porque o quiseram. E, portanto, só de si mesmos se devem queixar, quer encarnado ou não. Ora, então, para nós ilustrarmos essas constatações, nós vamos trazer aqui o depoimento de um espírito que foi alvo dessas entrevistas e desse acompanhamento do Kardec. Esse registro está no livro Céu e Inferno, lá no capítulo Espíritos Felizes, do Espírito da Senhorita Emma. Eu vou aqui compartilhar alguns trechos do livro. E observem como é interessante esse depoimento. Em consequência de acidentes causados por fogo, faleceu esta donzela após cruéis sofrimentos. Alguém se propusera solicitar a sua evocação na Sociedade Espírita de Paris, quando ela se apresentou espontaneamente, a 31 de julho de 1863, pouco tempo depois da morte. Esse trecho que eu li, registro do Kardec. Agora nós vamos ver trechos do espírito. Como ela, então, se apresentou ali para o Kardec. O depoimento dela diz assim: eis-me aqui ainda no cenário do mundo, eu que me julgava sepultada para sempre no meu véu de inocência e juventude. Salvar-me-ia o fogo da terra, do fogo do inferno. Assim o pensava eu na minha fé católica. Continua ela aqui o seguinte: a chama que me consumia o corpo débil também me despojou das suas cadeias, e assim morri vivendo já a verdadeira vida. Continua ela aqui. Não experimentei a perturbação. Entrei serena e recolhida no dia radiante que envolve aqueles que, depois de muito terem sofrido, souberam esperar um pouco. E ela conclui aqui: bendigo, dentro do trecho que nós estamos trazendo, bendigo, pois, o fogo, o sofrimento, a prova, que não passavam de expiação. Semelhante a esses brancos e leves fios do outono, flutuo na torrente luminosa e não mais as estrelas de diamante que me rebrilham na fronte, mas as áureas estrelas do bom Deus. Olha só, vou repetir. Bendigo, pois, o fogo, o sofrimento, a prova, que não passavam de expiação. Veja bem, o registro do Espírito é muito interessante, na medida em que revela a sua lucidez e compreensão acerca do sofrimento, compreendendo-a como oportunidade de libertação e não como um obstáculo à sua felicidade. Precisamos
levar em conta essas referências para nós aprendermos no contexto da nossa vida. Após esses registros, essas reflexões, nós gostaríamos então de fazer aqui algumas considerações para finalizarmos. O estudo, portanto, no estudo foi possível alinharmos alguns aspectos sobre o sofrimento, suas causas, né? E algumas perspectivas para o futuro, para nós que estamos inseridos neste contexto da dor e do sofrimento, que tratamos a dor, vamos dizer assim, nessa manifestação, a manifestação, né, da expiação, da provação, e ao recorrer à literatura espírita, nós encontramos várias perspectivas, então, para esse entendimento. E foi possível nós compreendermos o seguinte, né, que a falta de conhecimento de si mesmo, o autodesconhecimento, ele cria obstáculos para entender a realidade do espírito. E muitas vezes nos conduz a cometer equívocos. Por isso que várias vezes frisamos a importância do autoconhecimento para darmos a direção segura para a nossa vida. Podemos compreender também que dificulta-nos entender o sentido da dor em nossa vida, de compreendê-la como uma oportunidade, como um despertar para o aprendizado. Portanto, o autodesconhecimento, ele cria esses obstáculos. O que fazer, então? Promovermos o autoconhecimento. Nós precisamos conhecer a nós mesmos para entendermos o verdadeiro sentido da vida. E tomando a dor como um sinalizador de equilíbrio e educação, como diz o Leon Denis. Por isso nós precisamos questionar a nós mesmos. Quem sou eu? E nesse sentido compreender a realidade do espírito imortal. De onde vim? O que trago comigo em minha bagagem espiritual? Qual o verdadeiro sentido da vida e qual a minha missão? Qual a minha obrigação em qualquer segmento da vida social? Qual o meu destino após a morte? A doutrina espírita nos ensina que o espírito é imortal e que o túmulo não é o fim da vida, que a vida continua. Com isso, encerramos nosso estudo, desejando que todos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, seguindo os seus ensinamentos. E podemos, numa síntese, destacar: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Senhor Jesus, ao término de mais um estudo, de mais esta oportunidade bendita que recebemos, esperamos ter aproveitado ao máximo essas palavras trazidas através do nosso querido companheiro, embasado na literatura espírita, que nos consola, nos conforta, nos trazendo o Evangelho redivivo e renovando as nossas esperanças e a nossa certeza de que nunca estamos sós e nunca estamos desamparados. Abençoe, Senhor Jesus, a todos os lares daqueles que estão neste momento assistindo a este estudo, bem como seus familiares, amigos, não nos esquecendo, Senhor Jesus, de todos os sofredores do corpo e do espírito neste orbe terrestre,
necessitados do teu amor, do teu amparo, nos momentos de tribulação, de provação, de expiação, para que não se sintam sós e possam usar as energias que possuem para empreender a caminhada. Muito obrigado, Senhor Jesus. Se conosco hoje, agora e sempre, que assim seja.